Olá! Às vezes, em conversas informais, nessas reuniões de famílias, ou mesmo em grupos, encontros de amigos, principalmente quando estamos falando de educação dos filhos, das crianças, falando de escola, nos classificamos como aqueles que gostam e os que não gostam de ler. Eu, no papel de professor de língua portuguesa, sempre ouço pessoas dizendo que gostam ou que não gostam de leitura. No entanto, ler, diferente do que muitos pensam, é muito mais do que simplesmente emprestar livros da biblioteca da escola e passar dias folheando páginas. Lemos muito mais do que palavras, lemos um mundo, como dizia o grande educador Paulo Freire. Suas palavras são sempre lembradas pelos professores nas escolas quando o assunto é o trabalho com a leitura com os alunos. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, dizia ele. Bom, então vamos entender melhor isso. Desde que levantamos da cama ao acordar, até voltarmos a ela para novamente descansar, após um dia cheio de atividades, lemos as inúmeras situações que nos são apresentadas e que fazem parte de nossas relações e convívios diários. Lemos placas, lemos comportamentos, lemos olhares, lemos silêncios e sim, muitas palavras. O tempo todo estamos diante de situações que nos convidam a nos posicionarmos de acordo com o repertório cultural que carregamos. Se sou uma pessoa que gosta de filmes, cinema, naturalmente minha leitura sobre uma propaganda de TV será muito mais apurada, pois tenho conhecimentos mais afinados sobre o assunto, diferente de alguém que talvez tenha outro interesse e naturalmente vai se afinar melhor com outro tipo de leitura. E é importante pensarmos sobre o papel que os textos têm na vida da gente. Todos os textos, sejam eles escritos ou não, têm uma função muito importante conosco. Ou seja, eles obrigatoriamente querem fazer alguma coisa com cada um de nós. Veja só, uma placa de trânsito, por exemplo. Sua função é naturalmente orientar nossa conduta no trânsito, fazendo com que tudo ocorra com sucesso. Um rótulo de um produto explica os componentes e as orientações para o consumo do produto. Um sorriso alegre estampado no rosto de alguém. Sim, isso também é um texto. E lemos, interpretamos isso. Ele também tem algo a nos dizer. Com um olhar como esse, nos emitem uma mensagem de alegria e satisfação. Diante disso, questiono. Se tudo que está à nossa volta parece ser um texto, pois nos emite mensagens variadas, e se nós passamos o tempo todo analisando e interpretando, qual a razão de algumas coisas darem erradas? Os acidentes de trânsito, já que as placas dizem o que devem ser feito. O consumo exagerado dos produtos, já que os rótulos também nos orientam a melhor forma de consumi-los. A resposta é simples. O problema não está no texto. Eles dizem o que devem ser feito, mas nós, leitores, é que não cumprimos o que eles nos pedem. Há quanto tempo temos lido, ouvido e compreendido as orientações sobre o destino certo dos lixos, por exemplo? Os textos orientam. As latas de lixo ganharam cores para facilitar esse descarte. As propagandas da TV falam sobre isso e nós, salvo algumas exceções, é claro, continuamos a descartar nosso lixo de forma indevida ou mesmo jogando pela janela do carro. Isso não é, portanto, um problema do texto, mas do leitor, que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Lemos, ouvimos e analisamos textos sobre saúde, sobre a importância de se manter uma vida saudável, mantendo uma alimentação equilibrada e com exercícios físicos. Mas preferimos as gorduras, açúcares, excessos e quase nenhum esforço em exercitar o nosso corpo. Os textos nos dizem a todo momento: se beber, não dirija. Use camisinha. Limite de velocidade. Mantenha rotinas e hábitos saudáveis, dentre tantas outras orientações encontradas explícitas ou implicitamente na nossa vida cotidiana. Mas nós, leitores, parece que fingimos não entender as mensagens e buscamos, muitas vezes, fazer exatamente o contrário do que se pede. E o resultado é, em muitos casos, triste, decepcionante e até fatal. E a responsabilidade é nossa, do leitor, e não do texto.
Ele, do seu jeito, cumpriu com sua função social, que foi a de orientar, dizer o que era para ser feito. A escola, em seu belo e importante trabalho na formação de leitores, cumpre seu papel na iniciação da atividade leitora com as crianças na escola, organizando feiras, atividade de leitura, incentivando e até cobrando dos alunos uma frequência de busca por obras e textos. Porém, após encerrado nosso ciclo de formação escolar, ainda que um pouco mais longe dos livros, continuamos nossa frequência com a leitura do mundo, ampliando nosso repertório cultural a partir dos inúmeros textos que nos são apresentados no nosso dia a dia. Cabe a cada um de nós nos posicionar frente a esses textos e, conscientemente, decidirmos se queremos ou não obedecer a esses comandos e orientações. Vale lembrar também que, em alguns casos, talvez seja melhor negá-lo, quando sua orientação nos leva a um problema. Toma mais esse copo. Sei que está dirigindo, mas não tem problema. É só mais um. Quer experimentar isso? É proibido, eu sei, mas é bom. Fure a fila. Todo mundo faz isso, você também pode fazer. São exemplos de textos que nos convidam a errar. Mas com sabedoria temos a resposta certa para isso. Não. Muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima semana.